Abram as vossas Bíblias lá em Jonas, o livro que nós lemos aqui no início do culto, na palavra oficial. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Só que agora nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. E depois pular do capítulo 2 ao verso de número... do capítulo 2, do 1 ao verso de número 2. Todos acharam? Amém? Eu vou ler para nós adiantarmos e ganharmos tempo. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Capítulo 2, verso 1 diz: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Amém? Irmãos, irmão já sabe que eu já ministrei algumas vezes nesse texto do livro do profeta Jonas. E pedindo ao Senhor mais uma vez que o Senhor falasse comigo. O Senhor me levou novamente ao profeta Jonas e começou a tratar algumas verdades que correspondem à nossa vida. Eu acho tão interessante que a Bíblia, ainda mais o Velho Testamento, todas as palavras, ela não perde a sua validade com o tempo. Há algumas coisas que acontecem na vida de alguns profetas que apenas contextualizado estão limitados ao tempo. Questão do uso, do costume e de algumas ações que correspondem àquela época. Mas as verdades espirituais, as verdades moral que se encontram nos textos que aconteceu com o profeta, ou que o profeta ele profetizou na época, isso realmente é atemporal. Serviu para aquela época, serviu para épocas depois, antes da nossa época, e serve para o nosso presente. Hoje nós vivemos num mundo, aquilo que nós chamamos de mundo pós-moderno, ou sociedade pós-moderna. E dentro desse pensamento e da ética da sociedade pós-moderna, o que os pensadores, aqueles que são formadores de opiniões, o que eles mais querem é tirar o conceito ou a verdade da palavra de Deus do contexto social, fora da educação, fora do conceito para o casamento, fora do conceito para uma vida espiritualmente sadia. Então, nós vemos nesses últimos dias que, infelizmente, há um ativismo, esse movimento querem desconstruir todas essas verdades das instituições, sejam elas escola, sejam elas até mesmo dentro da igreja. Infelizmente, muitas verdades têm se tornado meias verdades. Mas, olhando para
história de Jonas, para o texto de Jonas, Deus me levou a algumas verdades que correspondem a nós. E eu dei um tema a esse texto, ou a essa mensagem desta noite, que se chama o inferno de Jonas. Até porque o conceito de inferno, ele se difere muito em relação às teologias, tanto hebraica, como a teologia cristã, que tomou emprestado o pensamento grego. Infelizmente, há muita distorção que corresponde até mesmo à palavra inferno. Eu quero trazer essa questão de inferno, porque no verso 2, o profeta Jonas, ele diz assim que do ventre do inferno ele gritou. De lá, de uma condição que ele estava presente, atual dele, não era o inferno, aquele inferno que nós conhecemos na teologia cristã como o inferno pós-morte. Ele está dizendo a respeito de uma condição a qual ele se encontra em sua vida. É um aperto, é uma dificuldade, é uma luta, é uma situação que ele está enfrentando com respeito à consequência de uma desobediência. A consequência de uma desobediência. Nós conhecemos a história. Ele recebe uma ordem de Deus para que ele vá para Nínive pregar. Só que Jonas, ele prefere desobedecer a Deus e ele vai a Jope, ele desce a Jope, paga a sua passagem. Eu queria fazer um entre parênteses aqui. O texto diz que Jó pagou a sua passagem do navio para ir para Tarsis. Ele pagou a passagem. E quando nós trazemos para o contexto atual, você vê que nesses dias atuais, as pessoas têm investido seus recursos em nome da desobediência. Você vê como é fácil as pessoas investir os seus dinheiro, os seus recursos, seja eles financeiros, sejam eles materiais, naquilo que sempre vai contra a vontade de Deus. Nós tivemos um caso que foi notícia no mundo inteiro. O caso daquela boate gay, onde houve ali um ataque terrorista. Eu não vou colocar no contexto da imoralidade, daquilo que aplicamos como ser a questão do homossexualismo. Não é essa questão que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando, você vê como as pessoas, vou trazer esse contexto de informação, porque é um contexto atual, sabido de todos. Mas você vai compreender depois como nós também, em algum aspecto da vida, nós também praticamos os mesmos erros que essas pessoas praticam, de alguma forma, cada um dentro do seu contexto. Você vê que aquelas 50 pessoas que morreram, elas pagaram para estar ali. Elas pagaram para ter um tempo de prazer e de lazer. Mas jamais, no momento enquanto todas aquelas vítimas, ao sair ou antes de sair de suas casas, ao pentear o cabelo, ao colocar a melhor roupa, a se preparar para estar ali naquele ambiente, jamais elas imaginaram que elas enfrentariam uma situação terrível na vida delas. E você vê que elas pagaram para entrar naquele lugar. Aquelas pessoas, a gente podemos dizer que elas pagaram para morrer. Elas pagaram para morrer. Mas é lógico que na consciência delas jamais pensaram assim. Elas pagaram por um lazer, elas pagaram por uma aventura, por uma noite de prazer, por uma noite de festa, por uma noite de dança, por uma noite onde talvez ali elas teriam todo o entretenimento que elas almejaram para aquela noite. Só que jamais elas pensaram no que encontrariam ali. Jamais. E isso acontece todos os dias. Isso acontece nas nossas vidas.
Diferente do contexto deles, quantos de nós gastamos os nossos dinheiro naquilo que não é pão, como diz o profeta Isaías? Gastamos dinheiro naquilo que não é pão. Gastamos dinheiro naquilo, não estou colocando no contexto em relação ao dinheiro, eu estou colocando na força motriz da nossa ação de sempre comprar o desejo para satisfazer a alma, para fugir de uma realidade que estamos enfrentando. Para fugir de uma realidade. Às vezes se encontramos em angústia, em desespero, se encontramos em solidão, se encontramos em alguma situação inerente à alma, e a gente, para nós satisfazer ou fugir daquela realidade, nós gastamos dinheiro em entretenimento. E muitas das vezes realmente, em nome do materialismo, do consumismo, nós fazemos isso contrário à vontade de Deus. Investimos o recurso daquilo que é do nosso suor, naquilo que não pode satisfazer a alma. Isaías 55 diz isto. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? O produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará. Vossa alma. Você vê que os anseios da alma, eles nunca vão em favor da vontade da palavra ou da vontade de Deus. Os anseios da alma vão sempre contrário às vontades de Deus. E nós fazemos um esforço danado para sempre fugir das responsabilidades que temos com Deus. E gastamos recursos, e não importa, em nome sempre da vaidade, em nome do prazer, em nome do lazer. Só que muitas vezes nos perdemos na consciência de termos um compromisso com a verdade, com o Evangelho. Mas nós temos, de alguma forma, em muitos aspectos, fazendo uso dos nossos recursos para satisfazer a alma. Jonas pagou a passagem. Quantas pessoas por aí têm gastado o seu dinheiro em drogas? Têm gastado o seu dinheiro no alcoolismo? Têm gastado o seu dinheiro numa vida de prazer, de prostituição e de pecados? Não era o caso de Jonas. Jonas pensou, eu não vou pregar em mim. Eu não vou fazer o que me foi mandado. Eu não vou cumprir a vontade de Deus. Eu vou fazer o que eu quero que seja feito. Eu vou fazer o que eu quero ser. O que eu quero fazer. O que me deu na minha cabeça eu vou fazer. E nós somos assim, irmãos. Nós temos um problema de fazer o que sempre dá na cabeça. Isso é um perigo muito grande. Nós confundimos livre-arbítrio ou liberdade com ações que queremos fazer porque dá na cabeça. E aí eu quero ser livre, eu quero a minha liberdade, eu quero a minha independência. Então eu vou fazer o que dá na minha cabeça. Esse é um perigo muito grande. É uma verdade ideológica desse mundo pós-moderno, daquilo que é o politicamente correto. Se está todo mundo fazendo, não importa se seja errado, está todo mundo fazendo. Então eu vou fazer também. Então nós nos aliviamos o peso da consciência nesses tipos de atitudes e de ações. Porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Ou se todo mundo não está fazendo, eu quero fazer o que me dá na cabeça. Isso é um perigo muito grande. Esse é um problema do pensamento atual. É isso que a mídia vende. É isso que a indústria cinematográfica ela vende. É isso que a indústria da música vende. É criar na mentalidade da juventude, das famílias, da sociedade, um senso, ou na verdade um consenso de que precisa ser livre. Faça o que você quiser. Vive a vida do seu jeito. Mas não sabe que estão indo ao contrário à vontade ou à verdade de Deus. No caso de Jonas, Jonas pagou a sua passagem. E nunca, irmão, você preste muita atenção nisso essa verdade que eu vou dizer para você. Diz a Bíblia que ele desceu para Jope. A vida de quem quer viver do seu jeito nunca é para cima. Nunca é subindo, é sempre descendo.
Nunca. Olha o que é capaz de uma pessoa fazer em nome do prazer ou das suas vontades. Ele desceu para Jope, pagou o navio, a sua passagem do navio e entrou no navio. Mas para onde ele foi? Para o porão do navio. Ninguém jamais, na sua consciência de querer fazer as suas vontades, vai pagar por uma passagem para ir no bagageiro. O homem que desce para Jope, entra no navio e desce para o porão. Essa era a condição espiritual de Jonas. Essa era a condição espiritual. O porão é o significado da condição espiritual de Jonas. É isso que está querendo dizer. Qualquer pessoa que busca no prazer a satisfação no mundo do entretenimento, da carnalidade, na verdade ele não está se elevando espiritualmente. Ele não está subindo socialmente. Ele pode estar até nos olhos, no conceito de uma sociedade caída, lá em cima. Mas no dia que você estiver no buraco lá embaixo, essas pessoas, elas não vão estar com você. Elas não estarão do seu lado. Elas não estarão contigo. O caso de Jonas é que ele desceu para o porão. E lá no porão, ele caiu num profundo sono. A dificuldade é que muitas pessoas nesses dias, nas suas vidas, estão pagando, eu estou resumindo esse pensamento, estão pagando preço alto para viver num porão. Para viver num porão, espiritualmente falando, num profundo sono. Eu quero aqui expressar nessa condição, contexto espiritual de muitas pessoas, não só fora da igreja, como dentro da igreja também. Igreja não é lugar de pessoas que está todo mundo na luz, ou que está todo mundo andando na verdade. Igreja, infelizmente, muitas pessoas estão embarcando na vida no porão. Deus não te chamou para você viajar no porão. Deus te chamou para você andar na sua vontade e na sua direção. Quem está entendendo, diga amém. Toda desobediência tem os seus resultados. Toda desobediência tem as suas consequências. Não há pessoa nessa vida que escolheu desobedecer e dizer que cresceu na vida, que foi abençoada, que está bem. Não. A desobediência gera um resultado terrível. O cara paga para beber. Olha só, irmãos. O cara paga para usar droga. O camarada paga para viver num prazer de luxúria e de uma vida promíscua. Ele está ganhando? Ele pensa que está ganhando momentos de prazer. Mas ele está reservando uma vida lá na frente de perdas. Você já viu um camarada que vive bebendo conseguir as coisas na vida? Você não vê. O cara que vive na prostituição conseguir as coisas na vida, você não vai ver. Você vai ver ele crescer, não vai ver. Então as pessoas pagam para viver no porão e ainda assim tem as suas perdas. As pessoas nesse mundo pagam para perder. Deus mandou uma tempestade. Aquela tempestade foi tão forte, irmãos, que os homens do navio, os marinheiros, tiveram que jogar a carga do navio fora para poder aliviar o navio. Para poder aliviar o navio. Jonas estava lá dormindo, irmão, não estava nem aí. Isso é a situação de muitas pessoas hoje. O mundo ao seu redor está caindo e a pessoa não está nem aí. O mundo ao seu lado, a sua família, a sua casa, os seus filhos estão se desvastados, mas a pessoa não está nem aí. E a pessoa está dormindo num profundo sono. Toda desobediência gera perda de recursos. E até para aqueles que estão ao redor. Se eu não vigio como pai, como marido, como
como pastor, eu ponho a vida de vocês a perder. Eu ponho a vida de vocês a perdas, pela minha falta de vigilância. Assim na minha família, assim na empresa, assim onde eu trabalho. Nós devemos tomar cuidado porque o vento que vem para nos assolar, assola aqueles que estão ao nosso redor. Jogaram então Jonas do navio. A única solução é jogar-o fora do barco. Jogaram ele fora do navio. Deus mandou um peixe que tragou Jonas. Aquele homem que estava numa situação ruim, agora se encontra numa situação pior. E ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E lá no ventre do peixe, ele resolve retomar a sua consciência para com Deus. Lá no ventre do peixe, ele resolve retomar a sua posição com Deus. Lá no ventre do peixe, ele decide retomar o seu temor e dizer para Deus: Deus, eu agora estou disposto a fazer e cumprir a tua vontade. Só que para alguns é tarde demais. Às vezes podemos cair numa situação como essa e dizer: é tarde demais. Olha só, irmão, que interessante. Enquanto o cara estava no barco, no navio, numa tempestade, ele não estava nem aí. E nenhuma vez, eu acho, olha o contraste, irmão. Aqueles homens que não acreditavam no Deus de Israel, eles foram fazer o quê? Clamar, cada um ao seu Deus. E Jonas, tá na tempestade, vai orar, meu. Por que não foi orar? Ah, mas nem aí, irmão. É isso que eu estou falando. Às vezes alguma condição, o resultado da nossa desobediência que nos leva a estar dentro de uma tempestade, é Deus nos chacoalhando, nos sacudindo para ver se a gente toma uma posição. Para que a gente não desça para a boca do peixe. Ou para o ventre do peixe. Só que quando ele estava lá na boca do peixe, ou no ventre do peixe, foi lá que a angústia apertou o coração dele. Foi lá que a angústia tomou conta da alma dele. Foi lá no ventre do peixe que ele sentiu o temor da morte. Que ele sentiu o medo de agora ter que morrer sem cumprir a vontade do Senhor. O temor tomou conta de Jonas, que lhe abraçou o quê? A angústia. Eu queria abrir outro parênteses aqui. A angústia é uma situação que é inerente da própria alma. Quantas pessoas têm se encontrado angustiadas e às vezes nem sabem o porquê. Outras estão angustiadas por conta das suas atitudes, por conta das tempestades, por conta do resultado da sua própria condição espiritual, por conta resultado da sua situação em relação a não cumprir a vontade de Deus na sua vida. É resultado da angústia. Há um pensador, Søren Kierkegaard, que foi o primeiro filósofo a definir o que é angústia. Ele diz que o estado da angústia, segundo ele, é algo da alma, ou inerente à alma. É uma situação que não nos é permitido a saber acerca do futuro. Às vezes a pessoa está numa situação de angústia que ela não vê saída. Ela não vê solução. Ela quer ver o dia de amanhã uma solução, ou para o instante daqui a pouco uma solução, mas ela não vê. E no cerne da existência,
temor vem, sem possibilidade de uma mudança. A angústia vem, sem a possibilidade de as coisas logo mais mudarem. Então a pessoa se encontra num aperto de alma tão grande, que ele resume numa frase, que no possível, tudo é possível. No possível, tudo é possível. Isso não está no contexto de fé, isso aqui está no contexto de existência. O que ele está falando, ele está dizendo, porque ele é um filósofo existencialista, então ele está trazendo um contexto de existência, dizendo, no possível tudo é possível. Numa alma que está angustiada, apertada pelo medo, angustiada pela solidão, angustiada pelas situações da vida, seja resultado de uma desobediência ou não, muitas coisas podem acontecer nesse momento. É uma situação desastrosa que não tem mais chance de concretizar a possibilidade de vitória. Uma pessoa se vê em aperto sem solução do problema. Aí, irmãos, resta duas situações diante desses problemas: a fé ou a desistência. Ou você parte para a fé de clamar, de orar, de se arrepender, de buscar a Deus, ou você desiste de tudo, até da própria vida. E muitas pessoas nessa situação perdem a própria vida porque se matam, se suicidam, se enforcam, tomam remédio, se jogam na frente do ônibus, se lançam da ponte, se matam, dão um tiro na própria cabeça, porque a angústia é tão terrível que a pessoa não vê mais solução para a sua vida. Não vê mais solução. O dicionário define angústia como espaço estreito, falta de carência, aperto no coração, ansiedade exacerbada, inquietação, tristeza profunda, uma espécie de aflição e sofrimento. Tudo isso, irmãos, pode ser gerado da desobediência. Tempestades que assolam a tua vida, gerada pela desobediência. O salmista Davi, no capítulo 31 do livro dos Salmos, no livro dos Salmos, número 31 e verso 9. Olha o que Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Irmão, Davi, ele é um campeão em angústia. Se você pega muitos salmos de Davi, você vai ver Davi dizendo sobre as angústias da alma. Ele diz: Senhor, a minha alma está em angústia, livra-me. Muitos textos de Davi são situações de angústias, umas geradas por ele mesmo, outras geradas por inimigos, por situações, por desprezo. Eu quero dividir essa questão da angústia em dois aspectos. Porque aí, irmãos, que você precisa ir na raiz do problema para saber qual que é o fruto da tua angústia. Por que a tua vida está indo para baixo e não está subindo? Porque as coisas na tua vida não estão acontecendo. E essa angústia tomou conta do seu coração. O quê? São situações exteriores que nada tem a ver com você, que nada tem a ver com o resultado das suas culpas e das suas atitudes? Ou são realmente isso que eu estou falando? São resultado de culpas e atitudes que na sua vida você gerou para que essa angústia tomasse conta do seu coração. Você tem que partir do princípio. Jonas sabia que a angústia da sua alma era culpa dele mesmo. Ele estava ali no ventre do peixe.
3 dias e 3 noites. As algas na sua cabeça. Vamos entender, o suco gástrico que fala, daquele grande peixe em volta nele, que deve arder como ácido, irmão. Agora imagine a situação daquele homem, que sabia que ele estava ali. Não foi Deus que colocou ele ali porque ele não fez a vontade de Deus e Deus por maldade colocou ele ali. Não, ele estava ali por culpa dele mesmo. Jesus passou por angústia. Antes da morte de Jesus, Jesus foi para o Getsêmani. E olha que interessante, Jesus faz uma linkagem. Ele linka a situação de Jonas com a dele. Mas é totalmente diferente, irmão. Jonas só um sinal, ele diz assim, olha, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E ele ressurgiu, Jonas ressurgiu. Depois dessa angústia, ele tomou algumas atitudes que nós vamos ver aqui daqui a pouco, que fez com que o peixe o vomitasse na praia. Deus dando-lhe uma chance para que a história dele fosse mudada. Só que na atitude de Jesus, quando Jesus vai no Getsêmani e ora ao Pai, ele diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Olha que interessante, irmão, a diferença dessa questão de Jesus passar pela angústia. Porque a Bíblia diz que ele estava suando gotas de sangue com suor. De tão apertada que estava a sua alma diante da situação que ele ia passar. E a Bíblia fala que Getsêmani, a tradução da palavra Getsêmani é chamado lugar da prensa. Lugar do aperto, onde prensava as azeitonas. E isso tem um significado muito grande, porque Jesus estava sendo apertado de todos os lados. Mas não por desobediência, mas por obediência. E às vezes nós somos apertados de todos os lados, não por causa que estamos desobedecendo, mas é porque nós estamos obedecendo. Há uma grande diferença. E Jesus vai ao Pai e fala assim, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quem está entendendo, diga amém. A atitude de Jonas foi clamar. Ele diz assim, verso 2. Disse Jonas, né? Na minha angústia, clamei ao Senhor. Remédio de angústia, clamor. Quer que a angústia passe? Mas foi eu que errei, pastor. Clame. Estou passando por uma angústia, não sei porquê. Clame. Tem pessoas que às vezes está andando direitinho com Deus, está fazendo as coisas certinhas, mas chega um tempo da vida dela que a gente chega até a dizer, eu estou sentindo uma angústia, não sei porquê. É um aperto no coração. Quem já sentiu isso? Tem aquelas pontadas, e você nem sabe porquê. Parece que as coisas estão tudo bem, mas está aquele aperto no coração, aquela angústia na alma. A angústia de Jesus era resultado da obediência. E Jesus estava ali, o quê? Fazendo o quê? Orando. Clamando. Jonas se viu no aperto e disse, na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Clamor é diferente de oração. Clamor não é oração, e oração não é clamor. Mas muitos clamores começam pela oração. Oração tem que haver, independente da circunstância que você vive na sua vida, sejam boas, sejam ruins, é aquilo que Jesus ensina. Quando você orar, isso é diariamente, você pode estar bem financeiramente, você pode estar bem no casamento, tem que estar orando. Você não tem que orar quando as coisas estão ruins. Quando as coisas estão ruins, você tem que clamar. Quando as coisas estão em aperto, você tem que clamar. Mas quando a vida está boa ou esteja ruim, continue orando. Aquilo que Jesus fala assim, olha, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai, secretamente, que te vê, e secretamente te recompensará. Isso é diário. Oração não é quando eu preciso de algo. Oração não é quando as coisas estão ruins.
Oração não é quando as coisas estão, quando a porta fechou, quando a enfermidade chegou, quando a situação precisa de um milagre, aí eu vou orar. Não, oração é todos os dias um diálogo com Deus. É quando você reconhece a dependência de Deus, é quando você reconhece que você precisa dele, é quando você o glorifica, é quando você o adora, é quando você diz para o Senhor, eis-me aqui. Isso é um diálogo, é uma palavra que você tem com ele todos os dias. É uma conversa. Mas quando o negócio aperta, irmão, corre para o clamor. Clama, faz que nem Ana. Não é com palavras, gritando ou não. Ele precisou gritar. Gritou do ventre do peixe. Ana foi orar no templo quando ela precisava de um milagre, de um socorro. Mas ela era uma mulher de oração que sempre orava. Mas naquele dia a alma dela estava tão angustiada que ela não conseguiu nem orar com a boca. Mas lá no coração ela clamava a Deus, pedindo: Senhor, entra com providência na minha vida. Eli olhou para Ana, não entendeu nada que ela estava fazendo, nem falando, porque ela clamava no coração e mexia os lábios e não saía voz nenhuma. Eli falou assim: ó mulher, você está embriagada, toma cuidado, vigie. Ele não compreendeu a situação de Ana. Mas ela disse: não, eu estou clamando porque a minha alma se encontra em angústia. E ele disse: que seja feito conforme a tua petição. Depois de um tempo, Deus deu um filho para ela, que foi Samuel, um grande juiz de Israel, o maior juiz de Israel. Era juiz, profeta e sacerdote. Deus mudou o quadro de Ana, porque Ana se encontrava em aperto. Todos os dias, Penina, que era aquela que contestava ela, aquela que era a sua inimiga, todo dia maltratava a Ana, todo dia humilhava a Ana, e Ana não conseguia nem comer de tanta angústia na alma. Já vi casos assim de pessoas não comer, ficar dias sem comer, porque estão angustiadas. Não é porque fizeram alguma coisa errada, mas porque estão passando por um aperto, por uma situação difícil. As situações, quando a gente fala do inferno de Jonas, Jonas diz assim: olha, do inferno eu gritei, do inferno eu clamei. Não é uma condição pós-morte, é uma condição presente da mente e da alma. Aquelas pessoas que dizem assim: a minha vida é um inferno. Talvez você já disse isso, porque a situação é tão ruim que a pessoa fala assim: a minha vida é um inferno. Não é certo. Mas às vezes a gente se encontra tão aflito que a gente fala: que inferno. Estado da mente, da consciência. Tem pessoas que fazem da vida da outra um inferno, irmão. Tem marido que faz da vida da mulher um inferno. E tem mulher que faz da vida do marido um inferno. É difícil. E a coisa é clamar a Deus. Tem situações que é um inferno de fato. Quem está entendendo, diga amém. E clamou. Salmo de número 86 e verso 7 diz assim: salmista Davi: no dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Olha que o capítulo de Romanos, capítulo 8, verso 35 ao 37 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas olha o que o texto diz, termina: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é mais que vencedor aqui, irmão? Quando há clamor, a resposta. Nunca, o salmista Davi diz, vi um justo desamparado ser.
Você pode ter certeza de uma coisa: Deus jamais vai desamparar a tua vida. Jamais. Salmo 120 diz: eu clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Você está passando por algum problema na sua vida? Clame ao Senhor. Está passando por um inferno da vida? Clame ao Senhor. Está passando por uma angústia na vida? Clame ao Senhor. Provérbios capítulo 1, ou Provérbios capítulo 16, diz assim: o quê? Deus deu resposta para Jonas. Jonas, errado, Deus deu resposta para ele. Estava fora da vontade, mas estava agora no ventre do peixe. Deus deu uma resposta para ele. A Bíblia diz assim: olha só, irmão, Jonas planejou toda uma estratégia de fugir, de fuga. Eu vou descer para Jope, vou lá no porto, compro minha passagem, se tiver porão, me escondo lá embaixo, ninguém me viu, ninguém sabe onde eu estou, nem Deus me acha. Eu acho que Jonas ainda não conheceu o aspecto da onipresença de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 139: ainda que eu suba até o mais alto dos céus, tu ali estás. Ainda que eu desça até o mais profundo abismo, tu ali estás também. Ainda que saia antes uma palavra da minha boca, tu a já conheces. Eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Eu disse aqui no início, o inferno, nós não podemos confundir o inferno como, nesse contexto de Jonas, como um lugar, como compreendemos como inferno, mas que nós entendamos como uma condição de estado da mente e da alma. Porque propriamente Jonas não estava no inferno como nós conhecemos na teologia cristã. Apesar de ele associar, figurar a sua estada no ventre do peixe como um inferno, é porque a teologia hebraica acreditava que o inferno era a sepultura, Seol, ou Sheol para alguns, que no hebraico significa sepultura. E quando vai transliterar para o grego, usa-se a palavra Hades, que o Novo Testamento tomou emprestado o pensamento grego do submundo inferior, onde habitava o deus Hades, um deus pagão, dos pagãos, que era o dono das regiões, das partes inferiores da terra. Então a teologia cristã, que estava dentro de um contexto helenista, quando tomou emprestada a questão do Seol, daquilo que os judeus acreditavam que o inferno era sepultura tão somente, a teologia toma emprestado do grego, que coloca o inferno como um lugar de tormento para aqueles que, depois da morte, que não se arrependeram dos seus pecados, irão para lá. Isso é uma verdade incontestável. O inferno existe. Eu estou pulando agora para o contexto do inferno como um local que não foi criado, que foi criado por Deus, não para lançar o homem, mas o homem na sua rebeldia de cumprir ou de querer fazer a sua vontade prevalecer acima da vontade de Deus, de fazer o que dá na cabeça na sua vida, de viver em nome do prazer, de uma vida de consumismo em nome do prazer, do pecado. Infelizmente, irmão, essa é uma realidade de todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados enquanto estão vivos, irão para este lugar. Não porque Deus é mau, mas é porque o homem escolheu ir para lá. E a verdade é, o inferno é uma realidade que Jesus pregou sobre este lugar. Se você entra no campo da filosofia dos pensadores, eles vão dizer que o inferno não é literal, é apenas figurativo, que não existe chamas, que não existe um lugar como este para onde as pessoas irão, mas ele é real. E
alguém chega a dizer, como um Deus tão bom pode lançar um homem dentro do inferno? Deus não lança ninguém dentro do inferno, é o homem que se joga lá dentro. Mas acontece de Jonas, nesse momento que ele está passando por isso, ele está dizendo, do inferno eu gritei. É uma condição da alma presente da situação que ele está passando. Talvez o que você esteja vivendo seja hoje o inferno, ou o pior inferno da sua vida. A condição do pensamento de Jonas é que para ele, ali era a sua sepultura, o seu fim. Para ele acabou ali. Mas quando nós entendemos que existe um Deus de misericórdia no céu, o clamor muda toda a condição, meu irmão. O clamor muda toda a condição. Eu quero dizer uma coisa para você, que o clamor que você fizer nessa noite ao Senhor pode mudar a condição da tua vida e da tua família. A situação que você esteja vivendo, seja ela por efeito de desobediência, seja ela por efeito até da obediência, o clamor pode mudar a situação. Há muitas pessoas que vivem um contexto dos lares que são um inferno mesmo, como eu disse aqui. Seja da mente, seja do coração, da consciência, da angústia e da aflição. Muitos causados por eles mesmos, pela culpa do pecado, ou situações de relacionamentos que faz da vida da pessoa um inferno. Fofoca, mentira, calúnia, desprezo, desconfiança. Quando você aplica essa condição, que por conta da desobediência você esteja vivendo algo assim, ou por conta de outros que você também esteja vivendo essa situação, o clamor pode mudar a sua história. A igreja precisa voltar a clamar, orar. Jesus ensina o princípio da oração e do clamor. Tem que ser insistente. Tem que ser insistente. Jesus, a parábola do juiz iníquo que não queria atender a causa de uma mulher viúva. E aquela situação estava tão terrível para aquela mulher, que todos os dias ela ia na porta daquele juiz que era iníquo, que não temia Deus, não estava nem aí para a justiça das outras pessoas. Mas de tanto ela bater na porta daquele juiz, o juiz disse assim: eu vou atender o clamor dessa mulher. Eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, ele diz, mas por causa da importunação dessa mulher, eu vou lhe fazer justiça. E Jesus termina dizendo que o próprio Deus nos fará justiça quando nós a Ele clamarmos. Se coloque